Bom, o que são os ritos de casamento ou os ritos de consagração das alianças presentes nas celebrações de casamento? Meu nome é Rodrigo Araújo, eu sou celebrante de casamentos e hoje a gente vai conversar sobre esses momentos que enriquecem a celebração, que são os ritos de casamento. Eu já ouvi relatos, isso é real, de alguns celebrantes que para gerar um momento de rito dentro da celebração, algo diferente, algo que pudesse ser inovador, fez um suco durante a celebração. Então ele puxou para cima do altar um liquidificador, botou ali 2 frutas que eram as frutas preferidas do casal, ligou na tomada e fez uma batida durante a celebração do casamento e deu 2 copos servidos para os noivos beberem ali aquele suco, representando a união, da essência de cada um. Existem formas melhores de se fazer isso, de representar essa união, esse casamento de essências, de almas durante uma celebração de casamento. Eu costumo trabalhar com ritos que estejam relacionados com elementos da natureza. Por quê? Porque eles estão ancorados em símbolos universais. E esses símbolos, eles remetem a arquétipos que correspondem a um manancial quase que inesgotável de interpretações. Esses símbolos, eles estão presentes em praticamente todas as culturas, eles não são novidades, mas sim, eles são sempre novos, porque eles não envelhecem. Então, quando nós falamos do fogo enquanto elemento, da água enquanto elemento, da terra enquanto elemento, do próprio vinho, nós não estamos falando de nenhuma novidade, estamos falando de ideias que estão presentes nas mais diversas culturas, em culturas milenares e que têm uma fundamentação histórica, mitológica, simbólica e psicológica. Quando nós trazemos essas ideias para a execução do rito, essa dinâmica, às vezes, por mais simples que ela seja, ela fica absolutamente interessante e ela comunica algo profundo, faz com que os convidados e os noivos se deem conta da grandeza de ideias, do quanto aquilo pode ser representativo, significativo para a celebração. Quando nós falamos da água e do fogo, por exemplo, nós estamos falando de 2 elementos que são purificadores por excelência. A água purifica pela limpeza e o fogo purifica por transformar em luz. E quando nós utilizamos esses elementos para consagrar as alianças, estamos falando de ritos de purificação, só que cada um traz uma potência específica. Quando nós estamos falando do rito das areias, bastante conhecido, nós estamos falando de um rito que vai trabalhar essencialmente a ideia da terra enquanto elemento, da terra enquanto construção, objetividade, concretude, materialização, fortaleza, caminho. Tanto que o rito, na composição de areias distintas dentro de um único vaso, ele gera uma construção que simboliza a construção da própria história do casal ao longo do tempo, e ele gera uma lembrança física da celebração, ou seja, todas as ideias associadas à terra. O rito do vinho, por exemplo, o vinho é uma bebida sagrada em diversas tradições e o vinho representa a eternidade. Não porque o vinho vai durar para sempre, mas é porque o vinho tem uma característica que o distingue das outras substâncias aqui desse planeta. Onde enquanto os demais objetos estão sujeitos à decomposição com o passar do tempo, o vinho tem uma característica muito especial, que é a de se aperfeiçoar com o tempo. E quando o vinho é utilizado numa celebração de casamento, ele remete exatamente a essa ideia, que não é outra senão o próprio ideal do casamento, que é que ele se aperfeiçoe com o tempo. Deve ser o grande ideal de um casamento, que ele vença o tempo e se aperfeiçoe com ele. E se vocês conhecem algum casal apaixonado, compartilhe esse vídeo. O universo dos celebrantes de casamento pode interessar para eles. Tá bom? Um grande abraço.